Sejam muito bem-vindos ao podcast Mídia Off tá On. Eu sou Maza Ferreira, sou publicitária, profissional de mídia off por 20 e poucos anos, mas esse podcast vai falar exatamente sobre isso, a mídia off que está migrando, que está em sintonia com o nosso mundo digital. Mas, afinal de contas, o que é mídia off? Mídia off são os veículos tradicionais de mídia, rádio, TV, jornal, revista. Mas será que alguém ainda assiste TV? Será que alguém ouve rádio? Olha, eu estou aqui, inclusive esse podcast é em parceria com a Rádio Mix. Eu estou dentro do estúdio da Rádio Mix e você provavelmente está me vendo de alguma plataforma digital. Então é sobre isso o podcast. Os veículos tradicionais, sem perder a essência, migraram também para o digital e conservando, claro, toda a experiência, a essência mesmo. E aí, através desse podcast, que é para você que é estudante de comunicação, é da área de publicidade, estudante de publicidade, e também para você que não tem nada a ver com o meio de comunicação, se eu fosse você, se ligava aqui no nosso podcast, porque, afinal de contas, gente, seja off ou on, a mídia é feita, a publicidade é feita para impactar você. Então, vamos aprender um pouquinho aqui. Eu vou aprender com esses feras que estão hoje aqui, que são os meus convidados, já vou apresentar para vocês, que são pessoas, assim, que no meio de comunicação, de publicidade, já são conhecidos, mas para quem não conhece, eu vou apresentar aqui, sejam muito bem-vindos a meu primeiro episódio 1 do podcast Mídia Off tá On, Maurila Andréas e Carlos Campos. Gratidão, satisfação em ter vocês aqui, estou muito feliz com essa estreia. Acho que eu vou aprender muito com vocês e tenho certeza que eles também. Obrigado pelo convite, Maza, muito bom estar aqui, viu? O privilégio é nosso. Muito feliz mesmo com vocês, e eu já vou apresentar para vocês um breve currículo do Maurilo Andréas e do Carlos Campos. Olha, o Maurilo, ele é publicitário formado pela UFMG, 30 anos de experiência, com passagens como diretor de criação e redação por grandes agências aí, como Casablanca, Tom, Lápis Raro, Solution, LZ Marketing Negócios, são grandes agências mesmo, galera. E há 6 anos ele fundou o Hub Criativo Square Egg. Você vai me contar sobre isso depois. E prestou serviço também dentro desse hub, né, para vários clientes super importantes. E Maurilo também escreve livros infantis. Eu já quero um livro autografado e a gente vai falar um pouquinho também sobre isso, viu? Tá joia. Que bacana. Obras, inclusive, aprovadas pelo MEC. Isso, já temos 2 lá aprovadas pelo MEC. Que bacana, Maurilo. Olha, com esse currículo aqui, eu já tô com medo de passar para o currículo do Carlos. Não consigo nem mais fazer cara de costume com vocês. Carlos Campos é publicitário, especialização em marketing e em cinema. Que bacana, Carlos. 30 anos também no mercado publicitário. Quer dizer, a gente está falando aqui com profissionais que vivenciaram aí a mídia off e essa transição também, com né? Profissionais do século passado. Do século passado, Isso. Carlos viveu aí entre a criação e planejamento. Um não existe sem o outro, com certeza, né? E você, então, é daqueles dinossauros do século passado que cresceu vendo TV, ouvindo rádio, lendo jornal, revista, jornal de papel mesmo. Mas vendo TV aberta, né? Importante. Aquela geração criada com Sessão da Tarde, com o filme dos Trapalhões, com o filme do Jerry Lewis, e falava assim, gente, o que vai dar isso quando crescer? Deu certo, né? Com certeza. Então, assim, acho que são 2 dinossauros, mas vamos falar assim, tipo os Rolling Stones, né? Tipo isso. Dinossauros, assim, com credibilidade, né? Mas deixa eu contar para vocês, eu também cresci assistindo TV, ouvindo rádio e faço isso até hoje, né? Novela, sou fã do formato. Enfim, até aproveitando, eu já começo perguntando para vocês, assim, trocando uma ideia com vocês. Quando eu comecei como mídia off, há 20 e poucos anos atrás, os veículos eram rádio, jornal, TV, revista e outdoor. E aí, durante um bom tempo, a gente depois de um pouco tempo, esses veículos começaram a se ampliar, a crescer, a abrir novos formatos, categorias, e depois veio o digital, a questão da revolução digital. Então, de uns anos para cá, eu comecei a ouvir assim, né? Logo no começo da revolução digital, isso eu estou falando, não sei, que já começou a impactar mesmo a publicidade, 10 ou 15 anos, talvez 10, que eu começaram a dizer assim, olha, a mídia off vai acabar, não vai mais ter televisão, ninguém mais vai ouvir rádio, né? E hoje a gente vê que é exatamente o contrário, mas eu
nunca acreditei que iria acabar, nunca coloquei minha profissão em xeque. Mas isso era uma piada velha, né? Porque quando o- a televisão surgiu, todo mundo falou, vai acabar com rádio, vai acabar com cinema. Não, rádio está aqui, tá, até hoje. Quando É o apareceu o atestado de digital, óbito mais reatualizado mais que tem. reatualizado, Toda vez que tem um atestado de óbito, você precisa Vai reatualizar acabar, porque ele vai está vivo. acabar. Então, quando o YouTube chegou, agora sim a televisão acaba. Quando os streaming chegaram, agora sim. Pô, tá aí, vivo. Tem o Spotify, então, mas ninguém mais ouve rádio. Óbvio que essa é uma visão errada. Com certeza, eu concordo Rádio continua nosso plenamente. companheiro, né? E também assim, né, gente? Acho que faz parte da natureza humana se adequar ao ambiente, né? Isso não seria diferente na publicidade, nos veículos de comunicação. Claro que, óbvio, sim, eu não sabia o que iria acontecer, mas nunca tive medo. Eu pensava assim, enquanto houver um ser humano na Terra, haverá mídia off, porque mídia off é o quê? É emoção, é interatividade, é experiência, é a locução, né, do locutor de rádio. Então, isso não tem como acabar, isso tem como se transformar ou se adequar. Que foi muito bom, inclusive. Hoje entendemos, assim, não foi fácil, tá, gente? Assim, essa transição para quem é profissional de mídia, para os profissionais, a gente teve que se adaptar, os veículos também, as agências tiveram que se adaptar. Não foi uma transição fácil, mas foi necessária e só veio agregar, né? Eu vejo o seguinte, a gente vê algumas extinções mesmo de profissionais em agências de publicidade. Então, por exemplo, o profissional que era o arte finalista de prancheta. Antes de você ter a digitalização, não estou falando nem dos meios, nem de mídia, mas quando chega o computador na agência, teve uma parte dessa população que foi extinta. Com o redator, está acontecendo isso, está surgindo muita gente de copy, que é o cara que vai fazer texto para o digital, mas que não consegue fazer um roteiro de um vídeo institucional. Um testemunhal. Um testemunhal. E isso está sendo difícil para o mercado. Mas é o que você falou, é uma adaptação. Vai haver o momento de encaixe aí, porque as pessoas vão entender. A gente precisa de profissionais mais aqui, menos aqui, e o mercado vai se ajustar. Mas eu também, assim, essa visão apocalíptica de que vai terminar, vai acabar tudo em choro e ranger de dentes, eu acho que é muito essa necessidade de prever as coisas e dizer eu previ antes de todo mundo que isso ia terminar. Na prática, Sim. eu não vejo isso não termina. acontecendo assim. Eu vou é evolução mesmo. Sim. Eu acho que a gente pode dizer isso até também, essa questão do profissional, Maurilo, em relação ao revisor, né? Hoje, com a inteligência artificial, a questão do revisor está sendo revista, eu diria assim, né? Mas há como manter o profissional de revisão, ele otimizando aí tudo que o IA oferece, né? Mas aí eu vou pegar uma experiência de semana passada. Porque realmente, várias agências estão preferindo, vamos pegar a inteligência artificial e colocar no lugar do revisor. Só que o que eu estou vendo também são revisores substituindo a revisão da inteligência artificial. Sabe por quê? Porque não pega aquela nuance do que se queria passar, do tom de voz, da personalidade. Aí fica uma coisa... Fica um bloco de texto sem emoção. E muitas vezes, na publicidade, a publicidade trabalha com emoção. Então, muitas vezes, a inteligência artificial, quando não usada de forma inteligente, tudo não vai perceber essas nuances. E aí eu já vi cliente que pegou e falou assim, não, esse texto perdeu completamente a alma. Aí voltou o revisor para ouvir de novo o que o cara tinha falado e deixar aquela nuance, né, do discurso. Exatamente, Carlos. Eu percebo isso até nos planos de mídia, sabe? Às vezes a gente pede para dar uma revisão ou pede até para organizar melhor as ideias, mas assim, a ideia partiu de mim, né? No caso, profissional de mídia. E aí ele vem, eu falei, não mudou do jeito que eu queria, não é isso que eu queria dizer, não, né? Porque exatamente é isso, é a essência do off, né? É a essência da mídia off, do trabalho off, né? Não digital, que é a essência do ser humano mesmo, né? O apelo emocional. E a nossa vida é on e off, né, gente? Assim, você vida. tá no celular, mas para vir para cá, a gente se locomoveu presencialmente e no meio do caminho nós fomos impactados por mídia em ônibus, mídia na rua, ouvir no carro, o rádio no carro. Então, assim, nem na pandemia a gente ficava confinado dentro do apartamento porque você precisava ir numa farmácia, você saía na porta para receber alguma coisa, você não fica 100% alheio a tudo. E assim, e o off acontecia dentro de casa também. Então, se a gente é on e off,
a vida é on e off e a mídia não tem como ser só on. Né? Senão você está ignorando uma boa parte da existência das pessoas que não é diante de uma tela. Não, exatamente. E veio também assim, gente, para facilitar a nossa vida, não veio para substituir. Aí eu tô até falando assim, no geral, né, na vida como um todo. Não veio para substituir, veio para agilizar, para melhorar, né? Então, assim, claro que todo o trabalho de publicidade, eu falo mais assim da questão de mídia, veio sempre melhorar. Por exemplo, quando eu comecei na mídia, eu também sou dinossauro, né? Dinossaurinha Rex. Mas o que acontece? Quando a gente ia mandar material para os veículos, né, jornal, eu saía com o fotolito lá, correndo, desesperado para chegar a tempo para o jornal ser impresso ali naquela noite e no dia seguinte, aquela tensão. E hoje, com um clique, eu já mando um material para qualquer veículo. Isso, claro que foi bom, né? Eu gostava de sair correndo, eu me perdia nos corredores do estado de Minas, porque era grande pra caramba. Em termos eu de começando. Em termos de desculpa, hoje nós estamos sem internet. Se você não tem o material para mandar na hora para o cliente, a desculpa nós estamos sem internet. Na nossa época era, o motoboy já saiu daqui. Então, não, exatamente. Mas o processo e a ansiedade de mandar o material é a mesma, porque ou um engarrafamento ou um problema de conexão, tudo isso vai causar o mesmo problema. Então, o que eu digo assim, mudam as instâncias. Antes você levava um fotolito, depois você gravava um disco, um flop disk, depois um disquete. Depois... Mas a tensão de ter que terminar o trabalho para entregar no prazo continua. E a gente acha assim, então, tinha aquela velha frase, né? Tem que estar 4 horas na Globo. Sim. Aí a gente terror dos mídias. Eu vou explicar isso para vocês depois, quando a gente tiver um profissional de media office, a gente vai falar mais um pouquinho, assim, aprofundar mais na questão do profissional de media office, a gente vai trocar essa ideia, mas é no terror mesmo, né? O horário e aí você pensa assim, hoje faz um upload. Então, já que não tem mais o tempo de percurso, então, teoricamente, a gente ganhou mais 1 hora para fazer. Não ganhou, não. Então, continua esse lerê. Exatamente. Eu lembro de um dia, assim, trabalhando, mandando material para a Globo, né? Que era um motoboy. E aí, realmente, tinha que estar lá 4 horas da tarde, tinha que estar lá e tinha que estar ok, aprovado. Se tivesse alguma coisa errada, bombava tudo, né? E aí, eu tive que apressar o motoboy, chovendo. Eu fiquei preocupada. Falei assim, gente, esse motoboy morre, meu Deus, coitado, né? Mas eu tinha que botar pressão nele, o motoboy não chegou. Então, assim, era isso que a gente passava. Aí veio o digital, veio o on, justamente para facilitar a nossa vida e não matar a gente de coração, né? Assim, tão rápido. Mas eu acho que é isso, assim, a gente não aprende muito com essas coisas. Tudo isso que chega para falar que a gente vai ter mais tempo e trabalhar mais tranquilo, você utiliza mais o tempo e trabalha mais. A verdade é essa. É que nem eu estou dizendo, quem mora perto do trabalho é quem chega mais atrasado. Porque fala, são 2 minutinhos até lá, eu posso sair faltando 2 minutos. E aí torce o pé, chega atrasado. O cara que mora longe fala, é 1 hora até lá, deixa eu sair com 1h15 para eu não atrasar. Então, eu acho que hoje tem isso também. Você vai levando até a última hora, E quando a gente fala de mídia off, isso me dá até uma tranquilidade maior, porque é o seguinte, você está falando, por exemplo, de entrega de um spot, né, para rádio, você brinca menos. Tipo, vamos entregar no prazo tal, porque não é um veículo on, tem um procedimento que é mais físico, então você se cuida mais. Enquanto que um impulsionamento, uma coisa assim, a variável de tempo é menos rígida. Então você flutua mais. Então a mídia off tem até isso, assim, da gente saber usar melhor o prazo, saber falar assim, é 4 horas em tal lugar, mesmo se você vai fazer o upload ou não, você tem aquele respeito. Quando é uma mídia on, você consegue ter uma variaçãozinha, então você ajeita, encaixa, sabe? Então eu gosto muito de você trabalhar e falar assim, cara, precisa ser até tal horas, porque senão não entra. E aí você se policia para entregar. Você tem um limite para você é meio que obrigado a ter aquela disciplina, né? Exatamente. Eu queria até perguntar para vocês, já aproveitando esse gancho, Maurílio, a questão do trabalho hoje híbrido, né? O home office, que também deixa a gente um pouco assim mais tranquilo, mais à vontade, assim, no ambiente que é a nossa casa para trabalhar, né? Esse descompromisso. Eu, por exemplo, eu fico em casa trabalhando, a gente tem um sistema híbrido, né, na LZ Marketing Negócios, que é a agência que eu trabalho, e
E eu fico completamente relaxada, né? Vai o cara da Copasa entregar alguma coisa, eu tô lá de pijama. Então, assim, o antes, né? A gente falando do antes, né? Que antes era presencial, a gente tinha esse mais cuidado, até mesmo com o nosso visual, né? Com o nosso dia a dia. Eu acho, dessas coisas, eu acho o seguinte, tudo tem um ponto positivo e um ponto negativo. Eu tive problemas em várias agências, porque eu sempre acordei cedo, eu sempre gostei de chegar na hora e sair na hora. E tinha agência que eu trabalhava, especialmente em criação, que o pessoal chegava mais tarde para ficar até mais tarde. Chegava às 10h30 para ficar... Eu falava, não, cara, eu cheguei aqui às 9h. Eu pensava, mas vai precisar render hoje. Tá, vai precisar render porque você chegou às 10h30. Eu cheguei às 8h30, eu cheguei às 9h. Quando você está em casa, você faz no seu ritmo. Então, eu já estou de pé cedo, eu entrego às 3 da tarde praticamente tudo que eu tinha que fazer, porque eu comecei às 7h30. E aí vou entregando. Lógico que se eu precisar ficar até mais tarde, eu estou em casa para fazer isso, mas você tem um limite. Por outro lado, tem muita solução e muita ideia que surge na conversa despretensiosa. No encontro que você tem ali. Principalmente nessa área de criação, né? Então, assim. Criação. Exato. Então, por isso que eu acho que o híbrido, ele talvez seja uma solução melhor, porque te dá condições de seguir o seu ritmo, sem, né, para fazer em casa, no seu ritmo, mas também te dá a possibilidade do encontro presencial, que é uma das coisas que eu mais sinto falta na minha empresa, que a gente tem menos contato. Então, eu tento fazer muita reunião online, mas é diferente do que você ter um encontro informal ali, fortuito. Então, faz toda a diferença. O híbrido, para mim, é hoje uma solução melhor. Porque aí, né, Carlos, ele reduz o tempo, o desgaste de trânsito, o home office, mas também o presencial te conecta ali com as pessoas. É isso mesmo. Eu acho assim que 50 passos atrás, ser um dia super corrido com várias entregas, você ter que se deslocar. Eu moro no Buritis, pro Vila da Serra, aqui às vezes vai demorar 1 hora, né? E dependendo do horário de eu ir embora, eu vou demorar outras 2 horas. Olha o tempo de produtividade que eu perdi dentro de um carro. Se eu estiver dentro de um Uber, beleza, ainda eu vou trabalhando. Se eu estiver dentro do carro dirigindo, aí eu piro. Eu tinha a minha experiência, eu acho que desde 2016 ou 2017, eu passei a trabalhar em casa. E passei a trabalhar atendendo várias agências e ditando o meu ritmo. Tem dia que eu acordava mais cedo, tem dia que eu rendia mais também, que isso a gente não consegue escapar e tudo. Mas tinha dia que eu conseguia dar aquela respirada, a pauta está tranquila, vou ao cinema às 4 da tarde. Olha que coisa maravilhosa. Por que não? Aí chegou a pandemia. E as agências... Mas só te interrompendo, sem contar que essa ida sua ao cinema também é produtiva. Né? Para um profissional de criação, você que também já trabalhou na área de cinema e em termos de criação, né? Tenho certeza assim, que das vezes que eu dei essa escapulida, eu voltei renovado, com não só vou trabalhar até mais tarde já com um monte de ideias. Tudo. Quando veio a pandemia, as agências que tinham muita restrição a esse distanciamento, né? Porque como é que eu vou saber que o cara está trabalhando mesmo? Existe, né, essa mentalidade. Foram obrigadas a se adaptar. E aí eu começava, por eu já ter essa experiência de fazer a gestão do meu tempo, eu começava a receber telefonema, chamado de um monte de diretor de arte que, cara, como é que você consegue? Eu tô ficando doido aqui em casa. Não, minha mulher tá mandando eu fazer tal coisa. E tinha esse que eu não esqueço. Ele falava assim, olha, eu tô tentando me concentrar no trabalho, mas minha esposa tá trabalhando aqui também e ela tá vendo a Casa de Papel. E eu não consigo. Eu ouço a musiquinha, eu paro e eu já tô todo atrasado com minhas entregas. O que eu faço? Isso são os novos problemas, né? São os novos problemas, exatamente. Mas você sabe que quando realmente a gente, logo depois da pandemia, esse formato, principalmente na área de comunicação, né? Muitas agências começaram esse formato híbrido mesmo. E eu tive super dificuldade para me adaptar, porque eu não sou uma pessoa eu sou de aquário, gente. Então, assim, eu não sou disciplinada naturalmente. É aquilo que você falou. Eu preciso ser obrigada a ter uma disciplina. No presencial, eu tenho disciplina. Em casa, eu estou trabalhando, quando eu vejo são 4 horas, eu não almocei ainda. Porque eu começo num projeto e aí vou caminhando com ele. E aí eu tinha esse problema em casa, porque
casa dos meus pais, casa de bairro, galinhas no quintal. Então, eu estava entrando numa reunião virtual e, às vezes, apresentando um projeto e o galo cantando. Eu lembro da minha diretora falando, a Verônica, Márcia, manda esse galo calar a boca. E, assim, o cliente ali, eu falei, Verônica, é o processo dele, eu não posso interromper, né? Nós estamos invadindo já o espaço, né? Com esse home office, o espaço da família, o espaço dos animais, enfim. Então, eu já era uma ideia minha, aluguei um apartamento para ficar justamente mais tranquila. Porque é difícil para as pessoas que estão em casa, para nossa família, os filhos, né? Esposas e tal, maridos, de acostumar, assim, esquece, né? Tá ali no computador, tá fazendo alguma outra coisa, mas a gente tá dentro de um mundo totalmente conectado e totalmente profissional ali, né? Às vezes eu falava para os meus irmãos, gente, tá vendo esse computador aqui? Tem uma agência inteira aqui me cobrando as coisas, não é só essa tela aqui não, né? Tem uma empresa aqui por trás disso, Mas né? aí é o lance de que a gente é on e off. E aí, para mim, tem uma coisa que nisso foi legal, que ele humanizou um pouco também. Porque você pensava o super empresário, diretor, chefe de não sei o quê, e aí entra um menino na sala, no meio da reunião, e a mulher pulando, tirando. Você fala, ótimo, gente, é tem vida, tem família. Não é a figura que fica na sala da presidência. Então, eu acho que tem esse lado que é muito legal, que as relações ficaram mais humanas mesmo. É até contraditório falar, né, que por estar remoto, ficou mais humana. Mas você perde o controle um pouco da imagem, sabe? Assim, tudo perfeitinho. Você meio que fica desconstruído, exatamente, né? Você põe o fundo lá e você mexeu, dá para ver que no fundo, na verdade, tá numa praia e tal. E tem um ponto legal também, que essa quebra aconteceu. Primeiro que, assim, fatalmente, você começa a separar quem está entregando de forma distante, né, de forma remota, com quem não está. Então, você separa os homens dos meninos, por assim dizer. E você começa a ter um trabalho, e assim, ampliou-se muito a possibilidade de eu fazer um trabalho aqui, em BH, com um cara que está no Rio de Janeiro, que está em São Paulo, que está em Salvador. A última experiência que eu tive dentro de agência, a gente tinha um head de criação no Rio. Nossa, melhor coisa do mundo, a gente começar uma reunião e ir lá com aquele espírito assim, ali na hora do almoço eu tô renovado, fui ali na praia, assim, beleza, eu comi um pão de queijo aqui, e aí, né? Irmã na brasa, e são pessoas que acabam criando uma afinidade online, né, que a gente, e quando a gente encontra aí, a gente abraça, aí a gente curte mesmo, mas que é muito rica para a publicidade. E aí eu vou fazer um pequeno merchan. Culturalmente, né? E pessoalmente até. Eu vou fazer um pequeno merchan aqui, que a Square Egg começou 1 ano antes da pandemia. E ela começou com o formato de ser um hub, ou seja, eu não tinha uma sala, eu não tinha um local fixo, minha equipe era distribuída pelo Brasil inteiro, então a pessoa de performance morava em Portugal, tinha designer em São Paulo, na Itália, em Rondônia, e aí teve vez de cliente virar para mim e falar, mas você não tem uma sede? Eu falava, não. Mas e se eu quiser fazer uma reunião com você? Eu falei, a gente vai num café, a gente vai num coworking. Mas eu falei, olha, vamos fazer o seguinte. Você escolhe onde é a sede. Eu alugo uma sala e coloco no meu custo para você. O que você acha? Não quero. Falei, basta, então vamos desse jeito. E aí eu passei 1 ano tendo que explicar como que eu funcionava sem ter uma sede, sem ter um time fixo. Quando começou a pandemia, foi o contrário. Um monte de agência que o pessoal me conhecia, que eu já trabalhava, me perguntava, como que você consegue trabalhar no formato que você vem trabalhando há 1 ano? Então, assim, tinha um amigo meu que falava que eu previa a pandemia. O hub, o seu hub começou antes da pandemia, 1 ano antes da pandemia eu já tinha esse formato que todo mundo passou a ter que adotar. Passou não, escolheu adotar depois da pandemia e que teve que adotar durante a pandemia. Mas, assim, a minha ideia já era essa, porque o custo fixo é alto, é alugar uma sala, é pacote Adobe para todo mundo, é passivo trabalhista, é back office, não faz sentido se o que eu estou vendendo, e aí vocês me desculpem, o que eu estou vendendo não é hora bunda, eu estou vendendo hora cérebro. Então, se eu estou vendendo hora cérebro, se eu estou sentado na cadeira, se eu estou
dentro do escritório não faz muita diferença. faz. E foi assim que eu comecei 1 ano antes da pandemia. Quando veio a pandemia, todo mundo passou a entender que a hora bunda importava pouco, porque a pessoa, você não tinha controle sobre onde ela estava, o que você tinha controle era sobre a entrega, Exatamente. e que era o que valia. É o que valia, não importa de onde, né? Só que, de novo, é isso, foi o que eu falei. Eu acho que esse encontro presencial tem esse meio termo que é importante. Porque o encontro, a conversa rápida, fora do escopo, ela traz muita coisa boa. Muita coisa Sim. boa. E aí, a Aposta também faz isso, né, Maurílio? A reunião inicial e a reunião de apresentação, aí a gente faz questão de ser presencial, de ser Isso. física, porque a gente, às vezes, um gesto, uma conversa, um comentário que o cara fala baixinho, que não iria escrever isso no briefing, ou ia Você ficar pegou ali. constrangido em falar, a gente pega ali. E também no final, porque aí a gente gosta de dar show, né? Exatamente. São 2 dinossauros apreciados. Exatamente. Não são dinossauros, olha só, Maurílio, ele foi um visionário do formato home office. O cara só falta vir de bermuda. Agora, Imagina se ele viria de bermuda, né? Spoiler. Imagina, será que ele tá de baixa. bermuda, gente? Imagina, acho que não. mas o Mário Alcântara, ele falava isso que você falou da apresentação, o Mário Alcântara falava assim, publicitário gosta de salário, mas ele ama aplauso. Demais. O A gente criativo gosta. especialmente. Sim, a gente gosta. Mas sabe que você falou criativo, eu sempre considerei a profissão de mídia off, com um departamento criativo. Muito. Mas Quando lógico, você, muito. até falando de mídia agora, quando você vem com uma verba ali de 30 mil reais, que é pouco, tá, gente? Às vezes para um planejamento, mas você tem que entregar ali um planejamento bem bacana, a gente consegue. Isso nada mais que é o poder da criação, né? Aí a gente conta com os veículos, né? Claro. Para poder ajudar, como é que eu posso fazer isso dentro dessa verba. Um É caso todo um trabalho de criação, formatos diferentes. E deixa eu fazer, então, acho que um comercial da senhora Mazzarelli. A gente falando muito assim de mídia off, TV, jornal, rádio, revista e tudo, mas vocês imaginam que um palito de picolé também é uma mídia? Pode ter uma mensagem? Então, eu não lembro para qual cliente foi, lembro, você fez uma promoção, alguma coisa assim? Sim, Que a mensagem estava dentro do palitinho, que a pessoa depois de chupar o picolé lia, né? Igual aquele assim, será que eu ganhei outro e tudo? Então, isso é criatividade. Mas isso foi sempre junto com o profissional de planejamento, né? Que ajuda o mídia ali a estar viajando e viajando nas ideias e tornando isso Tudo doido. tudo doido. Agora, Mas tornando isso, aí a gente joga a bola pro veículo. Olha, a gente quer isso aqui, como é que a gente pode fazer, né? O Mário Alcântara, falando dele de novo, o Mário era um senhor publicitário. Em 97, o Mário já fez isso uma vez que um cliente pediu uma campanha, ele apresentou a campanha inteira, e na hora que o cliente falou a verba era tipo assim, eu tenho 10 mil. Aí o Mário virou e falou assim, olha, com 10 mil nós vamos fazer o seguinte, nós vamos contratar 100 fofoqueiras, dá R$100 para cada uma e põe elas para falar da sua marca. Com essa verba que você consegue isso. Aquele pessoal que... Não tem pessoa que é convidado no velório para chorar? Mas aí, só que o que eu tô Aí dizendo, era para poder divulgar. ele criou influencer. Influencer. É isso que eu tô dizendo. O Mário previu a cultura do influencer. Ele já estava falando, em vez de pôr uma comercial, paga 100 fofoqueiras. Não desmenosprezando os influencers, obviamente, é só uma E nem as Claro. fofoqueiras. E nem as fofoqueiras. As fofoqueiras. Ô, Maurílio, eu queria até voltar um pouquinho aqui para você explicar para gente, para quem não é da área, né, de comunicação, qual que é a diferença do hub para o cowork? Lá na LZ, a gente tem um hub imobiliário, né, mais focado no segmento imobiliário, e às vezes, quando eu falo até para as pessoas, até mesmo da área, às vezes, né, às vezes algum visitante, quando chega lá, é aquele conceito aberto, e várias empresas juntas, não só a LZ, né, e o pessoal, é um cowork? Eu falei, não, gente, aqui não é qualquer um chega e vai entrando e põe no computador para trabalhar, não, existe uma diferença. As pessoas têm essa dúvida mesmo, diferença do hub para o cowork. O hub é uma reunião de empresas ou de profissionais, mas com um objetivo. O coworking, você pode ter o Carlos indo fazer uma coisa para um cliente, eu indo fazer para outro, você para outra. Não existe uma integração entre as pessoas que estão ou não precisa existir uma integração entre as pessoas que estão no coworking. Você pode ter 10 pessoas no coworking, cada um fazendo o seu trabalho pessoal. Num hub, eu posso virar e falar assim, temos que atender esse cliente, Maza, vem cá. Carlos, você que tem empresa tal, vem cá. E aí nós vamos nos reunir para atender aquele. Então, o hub, o que ele tem a ver é a visão única ou a visão comum
de atender ou de buscar uma solução. Então, no meu caso, eu falo que eu sou um hub criativo, porque é isso, eu reunia profissionais com expertises diferentes para poder atender uma demanda, um trabalho, resolver um problema. Então, por isso ele é um hub, entendeu? O coworking ele é um espaço onde vários profissionais com várias demandas, objetivos, necessidades vão ocupar ali juntos. E no caso da Square Egg, essa equipe ela é variável? Você pode reunir profissionais diferentes nesse hub? Por exemplo, se eu vou atender uma marca de moda de luxo, eu não vou usar o mesmo designer que se eu for atender um varejo. Então, eu tenho um profissional de design que é mais focado em moda e em luxo. Eu trago ele para esse trabalho, para essa marca aqui. Se eu vou fazer um varejo pesado, eu não vou trazer esse cara. Eu vou trazer um outro que tem um outro ritmo, outra coisa. Então, a minha equipe, ela é eu monto a equipe sob medida para aquela necessidade. Justamente para garantir que a pessoa receba a atenção e o olhar daquele hub focado na questão dela, no problema dela, no mercado dela, no estilo dela. E a vantagem é que esses profissionais não geram um custo fixo, porque às vezes, numa estrutura fixa, você vai pagar um profissional que tem um estilo e que não necessariamente, se entrar um cliente diferente, ele vai conseguir atender bem. Verdade. O Baurilo está pegando a velha afinidade da mídia off, dos veículos de mídia off e aplicando no negócio dele. No negócio Exatamente. dele, e aí é o que a gente vem fazendo há 6 anos e vem funcionando. Né? Tá dando certo, né? Funcionando. Eu queria perguntar agora para vocês o seguinte. Eu, como mídia, às vezes a gente tem dificuldade, esses formatos do off, né, dos veículos off, né, os formatos de televisão, o merchan, o testemunhal no rádio, o próprio spot, um flash para blitz, né, a gente faz blitz da Rádio Mix, e às vezes os próprios profissionais dentro da agência, porque agora vem um pessoal novo aí também, que é importante também, né? Esse pessoal novo está chegando aí, que a gente tem muito a aprender. O dia que a gente não tiver mais a aprender, né? Tá na hora de cantar para subir. Eu estou sempre aberta, né? Eu tenho 20 e tantos anos de mídia e estou aprendendo muito aqui com vocês e quero continuar aprendendo com os convidados e com todo mundo. Às vezes uma assistente de mídia começa comigo, menina de 22 anos, fala, olha, nós vamos aprender junto aqui. E às vezes ela dá um palpite ali que eu não tinha nem me atentado. Mas, enfim, o que eu estava querendo questionar a vocês é sobre as faculdades, sabe? Porque hoje, dentro daquela ideia, né? Aquele boato, né? A mídia off vai acabar. Não acabou, se modernizou. E hoje oferece uma gama de possibilidades para a gente, como profissional de mídia, para oferecer aos clientes, ações, enfim. E os profissionais, eles... assim, percepção, né, pela experiência que eu tenho, eles não veem muito. Há 20 anos atrás, quando eu estava no começo, eu falava, olha, preciso de criar, né, sugerir aqui um spot, era limitado também os formatos, sugerir um spot, sugerir um testemunhal, sugerir aqui esse patrocínio tem citação, e ok, os profissionais de redação e criação, eles correspondiam, geralmente nem tinha dúvida, eles sabiam o que era. Hoje, às vezes, tem dificuldade, né? Acredito, não somente eu, mas vários mídias, assim, em explicar. Dentro da Eliseu, eu faço uma agenda... O formato tradicional? Os formatos tradicionais. Principalmente, por exemplo, não um spot, mas, por exemplo, dúvidas, né, que são recorrentes. Qual que é a diferença do testemunhal para o flash? Para o flash de uma blitz, né? A gente faz sempre até sugerido pela rede de operações da Eliseu, a Gislane, vamos fazer agendas técnicas para o pessoal novo que está chegando, saber como funciona o trabalho de mídia, entender sobre os formatos, sobre prazos, nessa questão aí dos prazos, que realmente continuam tendo prazos, né? Rádio, você tem que entregar um dia antes, televisão é muito mais corrido, inclusive. Então, a minha preocupação, na verdade, são esses né, estudantes que estão chegando, esses universitários que estão chegando para as agências, para trabalhar, que seja com mídia ou com criação. Vocês acham que as faculdades, elas, assim como os profissionais tiverem que se adaptar aos veículos, as faculdades também, elas têm que começar a ter um olhar assim mais atento para esses profissionais que estão chegando para dizer, olha, você vai ter que saber um pouco também da mídia off. Olha só, eu vou salvar um pouquinho o lado da faculdade, mas eu acho que se um cara está pensando em fazer publicidade, fazer comunicação, aliás, fazer qualquer coisa que ele queira, ele precisa vivenciar aquilo.
Teve uma vez... Isso aí, Carlos, é até importante, dicas aí para você que é estudante de publicidade, Então, que está falo para aquela câmera ali. estudante para a área de não comunicação. Isso aí é precioso que o Carlos vai falar. Uma vez, eu como planejamento, eu precisando de ajuda, pensar numa pessoa que trabalhava na agência, numa outra área, num cargo júnior, e colocar. E a pessoa estava muito interessada em ser planejamento acho que pela desenvoltura, acho que mais por salário e por ego. E a primeira coisa que eu perguntei para ele, a primeira conversa que a gente estava tendo assim, você gosta de ler? Não, detesto ler. Então, durou mais ou menos um dia. Então, respondendo um pouquinho essa pergunta, se cabe à faculdade fazer isso? Não, eu acho que cabe ao aluno interessado. Entendi. O cara, você está pensando, ele precisa entender que existem vários formatos, que existem vários veículos, que existem vários formatos, e ele tem que vivenciar isso. Não dá para uma pessoa trabalhar em rádio sem passar pelo menos 8 horas por dia ouvindo rádio, para ter ideia. Televisão, a mesma coisa. Para mídia impressa, a mesma coisa. Mídia out of home, lógico, ainda talvez tão ligada, né, com o digital, não tem como fazer isso. E a mesma coisa para o digital. A pessoa tem que viver, porque as ideias vão surgir dali. E aí vale até ressaltar um pouco a experiência que a gente tem, né, com tantos anos. Rádio tem aquele formato lá do spot, do testemunhal, um rabicho, de uma assinatura, mas ele tem também a proximidade, esse veículo tradicional tem a proximidade do mídia que está dentro da agência com a pessoa que vende. Então, se surge uma ideia, uma possibilidade que vai além daqueles 30 segundos, que vai além daquele testemunhal, conversa com o veículo. Assim, 90% das vezes aquilo ali vai ser viabilizado. E vai ser viabilizado de uma forma diferente, de uma forma customizada para o cliente, e isso vale ouro. E isso aí é muito mais fácil de se fazer em veículos como rádio, como televisão, como os impressos, do que você tentar isso no Google, né? Se você quiser ligar para o dono do Google, beleza. Se conseguir falar, perfeito. Joga no Google lá, o telefone do dono do Google. Claro, é o tete a tete, né? E falando, você falou aí do rádio, desculpa, né? Desculpa, eu nem deixei mal de falar essa. É só porque eu acho que as faculdades têm um desafio ingrato também. Porque a inovação surge fora. Até você arranjar um profissional que conheça, que entenda, que domine, que possa dar aula, que possa incluir na grade, dentro do curso para dar aula, essa inovação já viveu um período X e já evoluiu para outra coisa. Então, a faculdade ela tem que correr atrás do que as pessoas estão vivendo no dia a dia, das inovações que estão tendo no dia a dia, para formar os alunos sobre um assunto que talvez quando ele chegue no mercado já seja outro. Então, assim, a busca por se manter atualizado ela é ingrata. Porque o mercado não vai esperar a academia. O mercado vai desenvolver e vai criar. E a academia vai estar sempre correndo atrás. Então, assim, eu acho que é importante buscar o olhar para tudo. Para o que tem, tentar prever o que vai ter, mas, assim, é muito ingrato. É muito ingrato mesmo. Eu tenho vários amigos da academia e eu falo, caramba, vocês têm um desafio aí, viu? É verdade. Porque a faculdade ela tem que estar também em sintonia aí com tudo que é o novo, né? Porque senão você sabe, nossa, eu saí de lá, mas não aprendi. Exatamente. Coisa, né? Eu vou dar um exemplo. Eu formei na UFMG. Quando eu saí da UFMG, a UFMG estava comprando o primeiro computador. E eu já tinha computador em casa. Mas muitos dos meus colegas não tinham. Então, muitas vezes, eles conseguiam um estágio e eles só tinham aprendido na faculdade o uso de prancheta. Porque você não compra um computador para uma faculdade, você compra computador para o curso inteiro, com os programas. Então, assim, não é tão fácil. E se já era assim naquela época em que a evolução acontecia de 5 em 5 anos, imagina hoje que ela acontece de 5 em 5 minutos, né? Verdade. É muito difícil. Então, assim, mais um motivo para você prestar atenção aqui, para você acompanhar o nosso podcast Mídia Off Tá On, porque a gente vai
a gente tem esse tempo aqui para falar sobre isso, para falar com profissionais que estão aí na área, né? Um complemento até, né? Às vezes do que você vai estar vivenciando na faculdade. Pode sugerir, inclusive, né? Perguntas, pautas aqui, que a ideia mesmo é passar o que a gente sabe e aprender também através dos questionamentos e tudo mais, né? Olha, esse papo aqui está super interessante. Eu acho que a gente vai precisar de um retorno, né? Não tem uma continuidade isso aqui depois. Vão ser pautas com vocês, porque é muita coisa que vocês têm realmente para poder estar passando para a gente. Então, assim. E a gente tá continua correndo atrás, né, Cássio? Porque cada vez que surge um negócio novo, uma tecnologia nova, um formato novo, a gente continua correndo atrás. O negócio é que a gente tem mais passado que futuro, mas a gente continua correndo atrás do futuro. As experiências que a gente tem nos ajudam a sair, a entender um pouco, até propor aquilo que está novo. Mas já aconteceu muito comigo. Pô, acontece com a Ana, né? Ela morre de rir. A Ana do digital. Ana, tem jeito de fazer isso? Ela, sim, a gente consegue, porque às vezes tem coisa que nos surpreende, né? E às vezes tem coisa que a gente pede também, que aí a gente empolga. Ai, Ana, não. No inventário isso ainda não. Isso já aconteceu comigo, inclusive, né? Ano já que aconteceu vem isso. Não, gente, não tem como. Não tem. Aí eu fico nervosa, né? Não tem como. Já tive a oportunidade de trabalhar com o Carlos. Carlos, não tem como fazer isso, Carlos, não tem jeito. Mas na verdade. Mas lógico que tem. A resposta era essa. E aí eu esbravejava e fazia, né? Isso é muito bom, porque isso move a gente, né? Impulsiona, né? Agora, eu queria, assim, até a gente tá quase encerrando já, né? Eu queria perguntar para vocês o seguinte: na questão, a gente falou de rádio, a criação para a mídia rádio. Carlos, você trabalhou, né, no grupo de áreas associados durante um bom tempo, Rádio Guarani, né, saudosa Rádio Guarani, TV Alterosa, não saudosa, TV Alterosa está aí com tudo, mas eu digo Rádio Guarani. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a experiência aí que você teve, essa sua vivência aí nessa época, e também vocês falassem um pouquinho assim do como é criar para o rádio, né, um veículo que ele é essencialmente a questão da locução. Eu acho tão mágico o poder da locução, né? O poder dos locutores, dos apresentadores. Da interpretação. Exatamente, interpretação. Sabe que eu fiz um curso de locução, né? Apretensiosa, né? Eu fiz um curso de locução porque eu gosto dessa coisa de locução. E era muito falado isso, curso com a Beth Seixas. Nossa, ela era foda. A gente combinou que não ia falar palavrão, demorou quase no final, quase consegui. Foda no sentido bom. Sim, no bom sentido, como diz um amigo meu. Mas eu digo assim, lá no curso falava isso assim, olha, eles falavam pra gente, não é a questão da voz bonita, não é a questão do que você... É a interpretação, né? Então eu queria, para vocês que têm, né, essa missão de estar escrevendo para colocar palavras na boca desse profissional de rádio, é um desafio, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso, e você falasse um pouquinho aí da Rádio Guarani, como é que era? Deixa eu contar, então, primeiro da Guarani. Eu cheguei no grupo em 95, o grupo é TV Alterosa, Rádio Guarani, Alterosa Cinevídeo, uma produtora de comerciais. Alterosa Cinevídeo. Foda, agora já emendei, tá? Onde é hoje o Hotmart. Onde hoje é a Hotmart. É o terceiro palavrão. Né? Aliás, tinha o Teatro Alterosa lá. Já pede música na Mix. Daqui a pouco vai. Do grupo também, eu vi surgir um negócio novo que chamava provedor de internet, chamava Uai. Lançou isso, acho que em 99. Eu estava lá. Mas o meu trabalho era basicamente de redator e eu criava tanto para o público da TV Alterosa, que era um público popular, vamos lembrar de Ratinho, da Hebe, do Silvio Santos, né? Quanto para o público da Guarani, que era um público AB, e bem sofisticado. Então, eu tinha que ser bem bipolar, porque uma hora eu estava falando lá sobre Casa dos Artistas, né? Antes de Big Brother existir, tinha Casa dos Artistas. Casa dos Artistas. Outra hora eu estava falando Sapor Itália, com dicas e receitas da tradição italiana, que iria antes de um toque de clássico. Na Guarani, conheci um grande amigo, Bob Tostes, também. Eu fiz pós-graduação em cinema, né? E ele era o homem cinema em si. Passei a colaborar com ele. Acho que bacana, até por isso que hoje eu ainda escrevo, não críticas, mas comentários de cinema, e sempre inspirado assim, pelo Bob. No dia que a Guarani saiu do ar,
a última música foi The End, The Doors, mas, nossa, doeu, né? Que pouco depois entrou... Você chorou, né, Carlos? Confessa. Confesso. Ao som dessa música ainda. Não, mas nem é novidade, todo mundo sabe. E para mim foi uma grande escola, tudo isso. Eu fiquei 10 anos no grupo. Então, esse exercício de uma hora escrever para um público, outra, e entender o que era cada uma dessas pessoas. Lá eu tive a sorte também de ter lideranças que falavam assim, não, a gente não quer só você como redator, a gente quer que você entenda o processo do início, do meio ao fim. Foi isso que basicamente me ensinou a ser planejamento tantos anos depois. E daí para desenvolver roteiros, para alterar o em vídeo. Então, assim, tem pessoas que moram no meu coração e que, assim, dentro daquele grupo, fizeram ser quem eu sou, o profissional que eu sou hoje. Não dá nem para falar, porque vai que eu esqueço de alguém, passar vergonha o resto da vida. Mas são pessoas que estão na sua vida até hoje, de alguma forma, né? Acho que uma coisa interessante, que aí que acontece comigo, com o Maurílio, com você, quando a gente tem um legado num trabalho bom, você não sai fechando portas. Pode acontecer uma vez ou outra, ter uma rusga com alguém, mas se eu falar com vocês que ontem eu estava conversando com uma pessoa que foi estagiária lá no grupo também, foi a estagiária lá nossa, lá do grupo, hoje ela é gerente de comunicação de uma grande empresa e a gente continua fazendo trabalho juntos. Sim. Por quê? Vai de confiança, vai das experiências que a gente compartilha, de saber como é que vai resolver. E isso, claro, que acontece a mesma coisa com o Maurílio também e com você. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem, E essa é a formação, né? A gente vai depois que sai da faculdade, aí a formação começa justamente com os parceiros, né? Os profissionais. Nunca acaba. Nunca acaba. E ela às vezes não é uma formação. Às vezes não, ela quase nunca é uma formação que você recebeu pensando que era formação. Não. Você está tendo uma conversa, aconteceu um job, fez alguma coisa, tempos depois você fala, poxa, aquilo ali me trouxe coisa pra caramba. Na hora que você está fazendo é só trabalho. Tempos depois é que você vai entender que aquilo te formou como pessoa e como profissional e você nem percebeu. Na hora você não percebeu o que era, né? O tanto de torra que eu já tomei, errou crase. Pronto. Mas é isso que faz a gente crescer. Crescer, exatamente. Agora, crescer como profissional. Sobre rádio, sobre interpretação. E até vou incluir uma outra pergunta. Se existe em algum momento alguma frustração, assim, por uma coisa, é o que você imagina na hora de escrever. Eu estou falando só do rádio, eu estou falando assim, da criação para o rádio, mas também a gente pode falar da criação para a TV. Na hora que você escreve, você está ali viajando e imaginando como é que aquele profissional vai falar. E na hora que ele fala, pode acontecer uma frustração no meio disso aí ou não? Eu vou te contar 2 casos, então, que eu, por coincidência, pus há pouco tempo no LinkedIn. Foi um comercial, uma campanha que fui fazer para a CEMIG e que era o Zé Wilker, que ia fazer a locução. Zé Wilker. 55 anos da CEMIG, se não me engano. E aí, a gente sabe como é, o texto vai crescendo, e o texto cabe em 30 segundos, com você lendo daquele jeito. A CEMIG espera você, locutor de remédio, né? De bula de remédio. E aí, faz o texto, coube em 30 segundos, porque esse é um grande desafio do rádio, porque na televisão você ainda pode colocar coisa em lettering. Sim, no rádio não. Se você não disse, não tá na peça, ninguém adivinha. E aí, passei pro produtor, o produtor mandou, e uma hora ele vira e falou assim, o Zé tá no telefone aí pra você. Eu falei, tá, atendi. Oi, Maurílio, é José Wilker. Eu falei, pelo amor de Deus. Olha, esse texto não cabe em 30 segundos. Aí eu falei, não, eu gravei aqui, otário, né? Eu gravei aqui como em 30 segundos. Falei assim, olha, ok, mas no meu ritmo, com a interpretação que esse texto pede, ele não cabe em 30 segundos. E para fazer nesse ritmo corrido, você não precisa de mim. Você não precisa do rock santeiro. Contrata um outro locutor que vai gravar rápido. Eu falei, não, o senhor tem toda razão, desculpa, boa noite. Desculpa, seu Zé Wilker. Refiz o texto, cortei um monte de palavras. Vou estar cortando isso aqui agora. E aí ele gravou em 30 segundos, mas é isso. A gente tem que ter respeito
de que o spot é mais do que a informação que está no Sim. spot. O spot de rádio é como você passa aquela informação. E por isso que a interpretação é tão importante. Então, você fazer o que você perguntou da frustração, você às vezes cria uma cena que tem uma brincadeira, num diálogo, alguma coisa, e que se ficar corrido, perdeu. Perdeu É o preferível propósito. fazer um informativo bem feito. Então, assim, para mim, o grande desafio do rádio é esse, é saber lidar com o tempo. Porque na televisão, essa coisa, você fala, tira isso e põe no lettering. Não é o ideal, mas você tem um atalhozinho. No rádio não Você tem, tá em- cara. Ô Maurílio, eu aposto que você já passou por uma dessa, que assim, hoje não, né, mas há muito tempo atrás, uma empresa tal tinha um site, aí você tinha que acabar o spot assim, acesse www.empresax.com.br Já foi 30 segundos? É isso. hashtag página inicial. Não, Slogan, às vezes, te mata. Porque o slogan é citação. O slogan, você tem que assinar com o slogan. Então, às vezes, o slogan é: trabalhamos com todo cuidado para que você tenha sempre a melhor solução em sua vida. Comeu metade, um terço do 15 spot. segundos já. E acabou. Na televisão, você põe isso na tela. Não come tempo nenhum. É. Então, para mim, eu adoro criar para rádio, mas é isso, assim, é um exercício de cortar, de dizer o que precisa ser dito do jeito mais conciso e mais atraente. Porque outra coisa também, a pessoa, normalmente, quando ela ouve rádio, ela está fazendo outra coisa. Ela está Sim, dirigindo, ela está arrumando a casa. Então, se você não for criativo, vai entrar e sair. Então, você precisa ser criativo, com o senhor desafio de tempo e com uma interpretação que seja, ou uma ideia que seja capaz de chamar a atenção da pessoa e prender a atenção da pessoa. Então, assim, para mim, ainda é o meio mais desafiador e mais delicioso de criar, que é o rádio. Eu simplesmente adoro. E ainda com a música, né? Com a possibilidade trilha. da música. BG, né? É BG que chama, não é? BG é isso, trilha em BG, ou barulho de trânsito em BG. Que BG é é o a background. música que fica no fundo do comercial. Exato, e que A às música vezes ou não é barulho. música. Então, eu posso colocar, por exemplo, ruídos de mesa de almoço em BG. Aí o fundo não vai ter trilha, vai ter clim, 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 passa o arroz e tal. E aí, às vezes, a gente colocava assim no roteiro assim, barulho da panela de pressão explodindo, ou da panela de pressão funcionando e de repente a panela de pressão funciona. Aí vocês acreditam que existe um operador que tem que buscar um som desse Para poder funcionar. Sim. Né? Vai muito além do texto, né? Foi maravilhoso vocês falarem sobre isso aqui, porque eu falo muito isso mesmo, assim. Às vezes chega o spot é quantos segundos? Ah, é 30. Aí me entrega um texto de 30 segundos cravados. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, o locutor precisa respirar, ele precisa interpretar. Então, quando eu falar 30 segundos, leia-se 20 segundos, né? Que é isso que o José Wilker falou e que vocês estão falando aqui. Precisa, porque senão perde a essência, né? O que ele falou, se for para falar corrido... E tem locutores que eles têm um cronômetro dentro da cabeça. Tem um locutor daqui de Belo Horizonte que é impressionante. Já olha pro texto e já sabe que... Ele falava assim, você quer esse texto com quantos segundos? Porque ele dá 26. Eu posso fazer ele com 27 ou eu posso fazer ele com 25. Aí ele fala, vou fazer com 26. Pum, cara, 26. Aí lia de novo e falava, agora eu vou fazer com 25. 25. Parecia que a cabeça do cara tinha um cronômetro lá dentro. E esse é um mérito para quem fala também no rádio, é saber a hora de acelerar, para quem fala, a hora de dar a pausa. Às vezes é preferível você acelerar um trecho, porque tem uma pausa lá no final que vai ser essencial, do que você falar tudo num ritmo só e não dar aquela pausa. Então, a interpretação, isso você tem que prever no roteiro também, você tem que saber a hora, isso é o O timing. profissional de criação, redação, ele tem que saber do trabalho ali, do locutor. né? Por exemplo, fui eu com o Zé Wilker, eu tive que tomar Ou uma do ator, sentada, que seja, em tive que televisão. tomar uma sentada do Zé Wilker, porque eu escrevi um texto para um locutor rápido e quem ia ler era o Zé Wilker. Você escreveu pro Ricardo Eletro e mandou pro Zé Wilker. Então, assim, e eu acho que essa é uma beleza também da mídia off, sabe? Não tem truque. Você não engana os 30 segundos. Eu falo, você pode chorar, você pode espernear, você pode reclamar. 30 segundos vão durar 30 segundos. Não tem jeito. Então, esse desafio é um senhor exercício de cortar a palavra, de saber dizer a mesma coisa
Do jeito mais sucinto e interessante possível. Porque tem toda a programação ali do rádio, né? Não dá, olha, vou falar aqui mais 5 segundos, vou deixar passar. Às vezes alguém até pode achar, não, mas 5 segundos. Mas, gente, tem toda uma programação, né, que precisa respeitar mesmo. E uma outra coisa, que nós estamos falando do spot, né, da peça fechada. No caso de um testemunhal, não tem como você fazer um testemunhal para um... Vou pegar aqui um apresentador de outra emissora que fica mais característico. Não tem como você fazer um testemunhal para o Acirantão, o público do Acirantão, sem escutar ele falando, para adequar, para para ser sincero. Né? É uma locução muito específica, né? E o próprio texto do testemunhal, se é um locutor esportivo, você tem que mudar o texto para que faça sentido um cara do esporte mandar aquela mensagem. Se é um cara da cultura e você fala, por exemplo, o cliente X marcou um golaço. Você pode pôr isso no testemunhal do cara do esporte. Mas como é que você põe isso no cara do cinema? Não dá. O cara que fala sobre saúde da mulher na rádio. Então, o testemunhal você tem que adaptar para a linguagem de quem fala para fazer sentido. Senão não é um testemunhal, é um texto qualquer que qualquer um lê. Para que você está pondo aquela pessoa para ler? E aí, são soluções simples. Para o cara do futebol, o produto X marca um golaço. Para o cara do cinema, o produto X merece um Oscar. Para a mulher da receita, o produto X é de dar água na boca. É essa nuance que é simples, completamente simples, mas que você só vai conseguir acompanhando o rádio. E que faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Na entrega final. Eu queria agora fazer um exercício com vocês, que é o seguinte. Eu queria, na verdade, voltar. A gente está falando muito do on e off, né? Não que o off a gente não considera o off do começo e agora o off atual. Mas eu queria vocês que são profissionais aí consagrados, né? A gente provavelmente tem aí estudantes assistindo, né? Ou ouvindo esse podcast. Se vocês estivessem sentados num banco de faculdade, né? Cursando aí não sei se vocês fizeram publicidade, né? Mas eu cursando. Fiz na PUC, né? O Mauro, não, FMG. Não, FMG. Começando, né, ali com aquele sonho de ser um profissional como o Maurilo Andréas e como o Carlos Campos. Existe algum ali sentado, ali começando e sonhando em ser esses dois profissionais? Houve alguma coisa, e já sabendo tudo que vocês passaram até o dia de hoje, algo que vocês fariam e na época deixaram de fazer, o que vocês não fariam na época fizeram? Algo assim que, fiz aquilo ali, sei lá, que seja um curso, não precisava, sabe? Ou eu deixei de ler tal coisa e precisava, poderia ter me ajudado. Assim, uma retrospectiva mesmo do que vocês foram como profissionais, da trajetória de vocês até aqui. Tem alguma coisa assim que vocês repensariam? Tem uma história que essa pega a idade. Bom, respondendo a pergunta diretamente, é assim: entre para o mercado o mais cedo possível, para fazer a coisa mais simples possível, mas esteja no mercado. Por quê? Você vai aprender, você vai aprender, você vai aprender, você vai aprender e você vai descobrir que as oportunidades aparecem lá. Então, é tudo sobre aprender e pegar oportunidades. O que eu ia falar, assim, de contar, existia uma rede de fast food aqui em Belo Horizonte que chamava Bang Bang Burger. E era uma rede de fast food com sanduíche, o tema era o Velho Oeste. E eu lembro que o primeiro VT que eu fiz, o primeiro filmezinho que eu fiz era pro Bang Bang Burger. E passou na Globo, comprou a mídia, passar na Globo, tipo um sábado, 11 horas da manhã, que ia ser a primeira inserção. Não existia nem videocassete, não, existia videocassete, mas fiquei lá, assim, assistindo programa. Aliás, eu tinha contado isso para todo mundo, meu pai, minha mãe e tudo, mas só que a verba só deu para fazer a assinatura. Os 5 segundos. A frustração do começou Rabicho. aí. É isso. Então, assim, esse foi o meu primeiro de muitos
depois, mas se não tem o E seus primeiro, pais, não quando tem foram o assistir? próximo. Olharam assim para isso, nós estamos pagando a faculdade. Mas é muito bacana. Eu tenho muito orgulho assim dessa história. É mágico, né, Eu gente? acho que o que eu fiz, faria de novo e recomendo a todo estudante, todo aluno que faça, é o seguinte: todo estágio que eu fui fazer, toda a chance que eu tive, eu, muito menos do que tentar mostrar que eu sabia fazer, eu tentava ver como é que as pessoas faziam. Porque muitas vezes, quando a pessoa está lá, ela acha que ela vai se dar bem naquela possibilidade, mostrando o que ela sabe fazer. E parte é isso mesmo. Você tem que mostrar. Mas quando você presta atenção em quem já está ali fazendo, e entendendo como que faz, por que faz, perguntando. Eu falo que para mim a maior característica do meu profissional é ser cara de pau. Pergunta, Ser curioso, enche o né? saco, ser curioso, tira dúvida, corre atrás. Não chega falando assim, eu tô pronto, eu vou mostrar, vou fazer 2, 3 trabalhos aqui que eles vão ter que me contratar. É raro que isso aconteça, mais comum é você sentar com a pessoa, perguntar, tirar dúvida, e quando vai ver, você está fazendo um trabalho consistente. E isso talvez seja o mais importante, que é aprender com quem já está lá fazendo. Mesmo que você fale, não é a minha área. Eu não quero, eu brinco que eu formei para ser redator, eu não formei para ser publicitário, eu já formei para ser redator. Mas eu aprendi demais com a turma de mídia, com a turma de produção, com a turma de planejamento, de atendimento. Então, assim, seja capaz de ouvir o que todo mundo tem a te dizer, porque se eles estão ali antes de você, é porque eles têm algo para trazer para você. Com certeza. Isso eu acho que passa um pouco também pela questão da vaidade, às vezes, né? O cara se achar que é muito bom e tem que ter essa humildade de esperteza, na verdade, É esperteza, é isso que eu estou dizendo. E outra, Vou aí quando escutar tiver aqui. a chance, mostra seu trabalho, vai lá, mas É. não chega achando que as pessoas precisam prestar atenção no que você vai mostrar, que você já chegou pronto, porque não chegou. Com certeza. E o resumo disso tudo é aprenda, Aprenda, exatamente. Sempre, sempre. E você falou essa coisa de perguntar, uma máxima que eu tenho, assim, que eu ouvi minha professora de mídia, Lourimar, na FAF, entregando a idade foi aí. minha professora também. Atual, a Lourimar foi professora de todo mundo, né? Eu quero conseguir trazer a Lourimar aqui, viu, Lourimar? Um recado para você. Já está convidada para vir aqui. A Lourimar, eu nunca esqueci isso e eu passo isso para as assistentes que passaram por mim. Em mídia, você deve perguntar o óbvio. E isso vale para tudo, né? Em tudo. E eu acho que é isso. Eu queria, assim, fazer rapidinho aqui, só uma brincadeira para a gente encerrar aqui em grande estilo. Tem umas palavras que são tidas aí no marketing, são faladas no marketing americanizados, e às vezes as pessoas até brincam um pouco com isso. Eu queria, e até para a gente aprender um pouco dessas palavras, queria fazer um jogo de palavras com vocês, rapidinho aqui. São palavras do marketing, né? Eu vou falar e vocês vão me dizer o que vem ali na cabeça ou uma explicação rapidinha, como diz a Maria Gabriela, uma frase, uma palavra, enfim. Então, eu vou começar com o caso quando eu digo branding. Branding. Nossa, era para eu ser rápido, né? Era para ser rápido. Você está querendo explicar. Você está querendo explicar tudo, né? Nos mínimos detalhes. Gente, é tudo que faz uma marca respirar. É a personalidade dela. Maurílio, brainstorm. Brainstorm é o melhor jeito de criar para mim. É você falar sem filtro, ouvir sem filtro e acabar achando ouro no meio do monte de brita. É o toró de palpite. É o toró de palpite. Eu vou completar essa dele, enquanto brainstorm, aí a gente que está em agência já sabe como é que é a coisa na vida real, é assim, pronto, vamos ver quanto tempo para censurarem uma ideia. É tipo isso. Carlos, persona. O que é persona? É cada um dos elementos, cada uma das pessoas que vão comprar a sua marca, que vão comprar seu produto. Seria o público, o público, target. O público. Mas um target mais, assim, mais completo, uma informações completas. Isso é impossível de responder uma palavra, né? Uma palavra, né? Como eu disse, uma frase. Mas, se você for esmiuçar e pensar assim, quem são as pessoas que ouvem a Mix? E aí você vai entender por que tal pessoa está ouvindo ali
a rádio naquela hora, como que ela ouve, é entender o que move ela para você falar mais diretamente para ela. Entendi. Viu? Respondi uma palavra. Maurílio, feedback. Feedback é essencial. Feedback é o retorno. Sem feedback, você não sabe se você acertou, se você errou, onde você acertou, onde você errou. Então, feedback é dar o retorno para as pessoas sobre o que elas fizeram, sobre a atitude que você tomou, sobre o jeito que você fez. Então, é o feedback que eu quero que vocês me deem aqui nesse podcast, Mídia Off tá on. Agradecendo muito a participação de vocês, de verdade. Foi super proveitoso. Eu ficaria aqui conversando mais tempo, vocês também, eu acho, né? Fácil. Espero que vocês tenham gostado. A gente desliga, vai almoçar, toma cerveja, e a gente continua. volta. Olha, clica, compartilha, comenta, me dê um feedback disso aqui. Muito obrigada, gente. Gratidão, satisfação. Gratidão, amigos. Meu primeiro episódio do podcast Mídia Off tá on. E daí viram muitos, viu? Eu que agradeço, viu? É um privilégio Obrigada, Carlos. estar com você, seu primeiro momento muito especial, com um grande amigo e grande profissional. E só alegria, gente. Obrigada mesmo, de obrigado, coração. Obrigado, Mix. Obrigado, Maza. Obrigado, Carlos. Obrigado, Oito. Obrigado todo mundo aí. Até o próximo Mídia Off tá on com Maza Ferreira.